Boa noite, pessoal. Então, vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, ao nosso conteúdo para a segunda verificação, em que o conteúdo que cairá na prova é o conteúdo de histologia para a segunda verificação, sendo que na primeira verificação nós vimos o conteúdo de citologia, uma vez que a nossa disciplina é a disciplina citologia e histologia, tá? Então, a parte de histologia foi reservada para a segunda verificação. Vamos falar hoje sobre tecido muscular, que é o terceiro tecido que forma o nosso organismo. Só relembrando que 4 tecidos vão compor todo o nosso organismo. Quais são eles? Tecido epitelial, tecido conjuntivo, que é um tecido amplo, né? Subclassificado em vários tipos. Tecido muscular e o tecido nervoso. Vamos falar sobre tecido muscular. Bem, gente, o tecido muscular, como qualquer outro tecido, é formado por células e matriz extracelular, ou seja, o componente que está fora das células, né? A matriz intercelular. Como conceito, o que seria o tecido muscular? É um tecido constituído por células alongadas, que contém grande quantidade de filamentos citoplasmáticos de proteínas contráteis. Apresentam como uma de suas principais funções a contração muscular. Ou seja, uma característica bem marcante do tecido muscular é que o tecido muscular é formado por células alongadas, por isso chamadas também de fibras musculares. Essas células alongadas apresentam, né, possuem uma grande quantidade de filamentos bem fininhos, que são esses filamentos citoplasmáticos que é mostrado aqui no slide, tá? Também chamados de miofibrilas. Mio, esse prefixo é para tecido muscular. Só lembrando que no tecido ósseo, qual era o prefixo que a gente vê bastante quando estuda o tecido ósseo? Ósteo, né? O cartilaginoso, condro. No tecido muscular, o mio é um dos prefixos bastante utilizados para falar de tecido muscular. Então, recapitulando, o tecido muscular é formado por células alongadas, um agrupamento de células alongadas, ricas em filamentos citoplasmáticos, ou seja, em miofibrilas no interior dessas células. Fazendo uma analogia, é como se fosse um tubinho de varetas. Vareta é aquela brincadeira, né? Um brinquedinho em que você tem várias hastezinhas e aí você tem que tirar cada uma dessas hastes sem mexer as outras, né? Então, quem já brincou de vareta sabe que ela vem dentro de um tubo cilíndrico. Então, fazendo uma analogia, esse tubo cilíndrico seria a célula muscular e no interior tem várias varetinhas, né? Que são aquelas estruturas finas. Então, as estruturas finas, voltando aqui para o tecido muscular, seriam as miofibrilas ou os filamentos citoplasmáticos, certo? Qual é a principal função do tecido muscular? Quando a gente fala em tecido muscular, a gente lembra logo de quê? De contração. Então, a principal função do tecido muscular é a contração. Com relação à origem, qual é a origem do tecido muscular? Existem 3 tipos de tecido muscular. São eles: tecido muscular liso, o muscular estriado esquelético e o estriado cardíaco. A origem do tecido muscular liso, ela é proveniente, ou seja, o tecido muscular liso, ele é formado a partir de um tecido chamado de mesênquima esplânico, né? Que é dentre os tecidos embrionários, seria a porção mesodérmica, né? Um tecido diferenciado a partir do mesoderma, que é o mesênquima esplâncnico. Esse mesênquima esplânico tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já voltamos. Certo, gente? Então, o mesênquima esplâncnico, ele irá se diferenciar, né, suas células, irá se diferenciar em miótomos. Os miótomos irão se diferenciar em mioblastos e os mioblastos irão se diferenciar na fibra muscular,
que é a célula madura do tecido muscular, certo? O tecido muscular estriado esquelético, ele já tem origem no mesoderma paraxial, sendo que as suas células irão se diferenciar em somitos, os somitos irão se diferenciar em miótomos, mais uma vez, aqui, ó, mio. Os miótomos irão se diferenciar em mioblastos, mioblastos. Blastos é um sufixo para algo jovem. Então, mioblasto seria a célula muscular, a fibra muscular jovem. Esses mioblastos, eles sofrem fusão, ou seja, vários mioblastos, eles se fundem, formando uma única célula multinucleada, né? Chamada de miotúbulos. Por isso que uma das características das células do tecido muscular estriado esquelético é que essas células são multinucleadas, ou seja, apresentam vários núcleos, uma vez que no seu processo aqui de diferenciação de formação, né, na sua origem, ocorre a fusão dos mioblastos. E os miotúbulos irão se diferenciar na célula madura, né, que é a fibra muscular. No que diz respeito à origem do tecido muscular estriado cardíaco, ele é originário a partir do mesênquima lateral esplânquico, que irá se diferenciar em mioblastos cardíacos, uma vez que se trata de células do tecido muscular estriado cardíaco, e os mioblastos cardíacos irão se diferenciar em fibra muscular cardíaca, ou seja, é a fibra muscular cardíaca madura, né, do tecido estriado cardíaco. O tecido muscular, as estruturas das células que compõem o tecido muscular, elas apresentam uma nomenclatura especial. Como, por exemplo, aqui, ó, a célula muscular, ela é chamada de fibra muscular, uma vez que ela tem esse formato alongado. O citosol da célula muscular é chamado de sarcoplasma. Mais um prefixo aqui para vocês lembrarem, tá? Do tecido muscular. Se familiarizarem. Sarco também diz respeito a tecido muscular. Sarcoplasma é o citosol da célula muscular. Membrana plasmática. Como é o nome da membrana plasmática da célula muscular? Sarcolema. E como é o nome do retículo endoplasmático liso do tecido muscular? Retículo sarcoplasmático. Mais uma vez, sarco. Qual é a função do retículo endoplasmático liso, gente? As principais funções são armazenamento de cálcio e síntese de lipídios, tá? Então, o cálcio ele é armazenado em grande quantidade no interior do retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático é uma fonte de cálcio. Mitocôndria é chamada de sarcossomas e as fibrilas contráteis, que são aquelas fibras bem fininhas no interior da célula muscular, da fibra muscular elas são chamadas de miofibrilas. Continuando, em relação às funções, quais são as funções do tecido muscular? Uma delas é o movimento corporal. Mas claro, né, que para que o tecido muscular possa exercer essa função, ele precisa interagir, ou seja, depende do funcionamento integrado, ele precisa interagir com outras estruturas, como por exemplo, com o tecido ósseo, né? Funcionamento integrado de ossos, articulações, representando aqui o tecido cartilaginoso, né? Que reveste as articulações, e o músculo esquelético, porque o tecido muscular esquelético é ele que vai participar do movimento como um todo do corpo, né? Se associando aí à estrutura óssea e cartilaginosa nas articulações, tá? Ele vai proporcionar com que a gente consiga se movimentar e também se locomover. Outra função, movimento de substâncias no interior do corpo, como, por exemplo, o sangue. Para que o sangue ele possa circular por todas as nossas células e todos os nossos tecidos, ele precisa ser impulsionado, né? Bombeado. Quem é que irá bombear o sangue para todas as células do nosso corpo? O coração, né? E o coração ele apresenta uma estrutura muscular chamada de miocárdio, né? Que é o tecido muscular estriado
cardíaco. Então, aí mostrando a função do tecido muscular no movimento de substâncias no interior do corpo, no caso, sangue. Outro exemplo é o movimento de alimentos, como, por exemplo, os movimentos peristálticos no esôfago e também em outras estruturas do aparelho digestório, né? Como é que o alimento, ele vem da boca, né? E ele passa por todo o trato digestório até ser eliminado, né? Alguns resíduos que não são aproveitados pelo nosso corpo serem eliminados por meio de movimentos peristálticos, né? Quem é que vai proporcionar esses movimentos peristálticos? Tecido muscular, do tipo músculo liso. Outro exemplo é a estabilização das posições do corpo, como, por exemplo, os músculos aqui do pescoço, eles proporcionam essa estabilização do nosso pescoço, para que a gente não fique todo o tempo, né, com a cabeça baixa, né, sem ter uma sustentação da nossa cabeça. Ou seja, os músculos do pescoço, eles mantêm a cabeça ereta. E regulação também do volume dos órgãos, tá? Também o tecido muscular, ele está associado aí nessa regulação do volume dos órgãos. Produção de calor. Qual é o músculo que está envolvido nesse processo de produção de calor? O músculo esquelético, né? Quem aí não gosta de fazer atividades físicas, né? Principalmente de ir à academia. Quando você está lá, né, se aquecendo, treinando, o que acontece com o corpo de vocês, né? Quando você está ali movimentando de forma intensa os seus músculos esqueléticos, você começa a produzir calor, né? A contração do músculo esquelético leva à produção de calor. Com relação às propriedades do tecido muscular, nós temos a elasticidade, né? Por meio do processo de distensão que os músculos eles nos proporcionam. Contratilidade é outra propriedade, uma vez que a principal, né, função do músculo é a contração. Então, contratilidade porque o músculo eles proporciona contrair e relaxar as células do tecido muscular. E a tonicidade, né? O que é a tonicidade? A tonicidade é quando um determinado músculo ele está apto, pronto para realizar um determinado movimento. Para que vocês possam entender de forma prática, vamos imaginar aí vocês que nunca treinaram, nunca foram à academia e decidem começar a treinar, né? Sei que algumas pessoas aí vão se identificar com esse exemplo. Nunca treinei, vou para a academia treinar. Aí na primeira semana, né, nos primeiros dias, você vai ter lá a sua ficha de treino, você vai começar a treinar. Você vai perceber que nos 2 primeiros dias, 3 primeiros dias, você vai sentir dores intensas. Você vai sentir o seu corpo bem dolorido. Por quê? Porque o seu corpo, né, os seus músculos não são acostumados a fazer aqueles movimentos repetidos e com determinadas cargas. Mas depois, quando você vai, né, se adaptando com os movimentos, com as cargas, acredito eu que lá no final da primeira semana, qual é a tendência? É você sentir essas dores cada vez menores ou até vocês nem sentirem mais, ok? A não ser que você mude, né, de treino e aumente a sua carga, você também irá sentir essas dores. O que está acontecendo ali quando você passa a se adaptar ao movimento? Você está ganhando tônus muscular, ok? E o tecido muscular ele tem essa propriedade da tonicidade, certo, gente? Então, vamos continuar aqui na nossa aula. O tecido muscular ele é classificado em liso e estriado, sendo que o estriado é subdividido em esquelético e cardíaco. Qual é a diferença do liso para o estriado? O liso é porque as células musculares, né, as fibras musculares, não apresentam estruturas chamadas de
estrias transversais, tá? Essas estrias, elas ficam transversalmente à fibra muscular, à célula muscular. Já o estriado, o tecido muscular estriado é formado por células que apresentam as estrias transversais. Ele é dividido em esquelético e cardíaco, porque o esquelético está associado aos ossos, né, ao esqueleto, e o cardíaco é o tecido muscular que compõe o coração. E o tecido muscular liso, ele compõe ali a estrutura de órgãos, né, de vísceras, como, por exemplo, o estômago, esôfago. Aqui nesse esqueminha tem uma síntese, basicamente, de toda a nossa aula, em termos de características das fibras das células musculares, certo? Aqui nesse esqueminha nós temos o músculo cardíaco, aqui uma figura esquemática. Quais são as características das células que compõem o músculo cardíaco? Aqui, ó, músculo cardíaco. As células, como qualquer outra célula do tecido muscular, é uma célula alongada. Então, você vai observar aqui, ó, células alongadas, com estrias transversais, que são essas linhas aqui, ó, escuras e claras, tá? Então, é um tecido muscular que é estriado devido à presença dessas estrias transversais. Apresenta ramificação, tá, com as células laterais por meio de estruturas chamadas de discos intercalares, tá? Essas estruturas aqui que conectam uma célula a outra lateralmente são chamadas de discos intercalares, que estão presentes apenas no tecido muscular estriado cardíaco. Com relação ao núcleo, essas células apresentam de 1 até 2 núcleos, que estão posicionados no centro da célula. Recapitulando, células alongadas, com estrias transversais, apresentam discos intercalares, que têm como função conectar uma célula a outra, né, nas suas extremidades, e apresentam núcleos, 1 ou 2 núcleos, no centro da célula. Certo, gente? O tecido muscular liso, ele se encontra nos órgãos, né, nas vísceras, como, por exemplo, aqui, ó, o estômago. Quais são as características dessas células? Também são células alongadas, as células que compõem o tecido muscular liso. Porém, essas células alongadas, elas têm um formato diferenciado. Elas apresentam-se espessas no centro e afiladas nas extremidades, né? Elas apresentam uma estrutura fusiforme, que a gente chama de fusiforme. Espessa no centro, afilada nas extremidades. Não apresentam as estrias transversais, ó, que é a célula lisinha, ao contrário da anterior, né, que vimos, que é o tecido muscular estriado cardíaco, que apresenta as estrias transversais. Aqui não apresenta estrias transversais, a gente não vê estrias transversais nesse tipo de célula. Com relação ao núcleo, essas células apresentam de 1 até 2 núcleos também no centro da célula. No que diz respeito às células que compõem o tecido muscular estriado esquelético, que são essas associadas ao esqueleto, né, os ossos, por isso o estriado esquelético, quais são as características? Essas células desse tipo de tecido são também alongadas, porém elas apresentam aqui um formato cilíndrico, certo? Apresentam as estrias transversais, são células multinucleadas. Isso é devido à sua origem, né? No momento lá do processo de desenvolvimento da origem dessas células, desse tecido, ocorreu fusão de mioblastos. Logo, essas células são multinucleadas. Isso quer dizer que elas apresentam vários núcleos. E os núcleos estão posicionados na periferia da célula. Ok, gente? Aqui mais uma figura esquemática para a gente recapitular, para que vocês possam enxergar as características dessas células, dos respectivos tecidos musculares, na figura. Aqui é um corte longitudinal e ao lado nós temos o corte transversal de cada um desses tecidos. Só recapitulando, músculo esquelético, células alongadas, apresentam estrias transversais, multinucleadas, porque apresentam vários núcleos, e os núcleos estão na periferia da célula.
Aqui no corte transversal, nós conseguimos observar aqui o núcleo na periferia da célula. Com relação à atividade dessas células nesse músculo, quais são as atividades, as propriedades fisiológicas desse músculo? Tecido muscular estriado esquelético apresenta contração forte, rápida e voluntária. O que quer dizer voluntária? Voluntária porque eu posso decidir quando eu quero realizar o movimento, tá? Eu estou movimentando aqui, ó, flexionando o meu braço porque eu quero. Se eu quiser parar, eu paro, tá? Então, depende da minha vontade, por isso que voluntário. O músculo estriado cardíaco, com relação às características, também são formados por células alongadas, que apresentam as estrias transversais, apresentam discos intercalares, essa estrutura aqui parece uma escadinha que conecta uma célula à outra lateralmente, e os núcleos apresentam de 1 ou 2 núcleos no centro da célula. Aqui no corte transversal, vocês podem observar aqui, ó, o núcleo no centro da célula. Com relação às propriedades funcionais, esse tipo de músculo apresenta contração forte, rápida também, semelhante ao músculo esquelético, porém involuntária. O que quer dizer involuntária? Não depende da minha vontade. Mesmo que eu queira, o coração não vai parar de bater. Eu não tenho controle dos batimentos cardíacos, certo, gente? Mais abaixo nós temos o tecido muscular liso. O tecido muscular liso, mais uma vez recapitulando, formado por células alongadas, porém elas são fusiformes, espessas no centro, afiladas na ponta, não apresentam estrias transversais. Nós temos de 1 a 2 núcleos no centro da célula. No corte transversal, nós observamos aqui, ó, núcleos no centro da célula. Com relação às propriedades fisiológicas, essas células que compõem esse músculo apresentam contração fraca, lenta e involuntária, tá? Também o tecido muscular liso não depende, a função de contração dele não depende da minha vontade, ok, gente? Eu não posso simplesmente dizer, olha, intestino delgado, olha, estômago, realiza logo aí o processo de digestão dessa carne que eu já comi, eu quero já eliminar isso porque não estou me sentindo bem disposta. Eu não posso controlar esse processo. Eu não posso controlar os movimentos peristálticos, da feita que o alimento ele caiu no esôfago, eu não posso controlar a atividade desse órgão. Ok, gente? Vamos lá. Agora vamos falar sobre cada um desses tipos de tecido musculares, começando pelo tecido muscular estriado esquelético. Então, o tecido muscular estriado esquelético, como já vimos, ele é formado pela associação de células cilíndricas multinucleadas, ou seja, apresenta vários núcleos. Com vários núcleos dispostos onde, gente? Na periferia da célula. Diferente do músculo estriado cardíaco e do liso, em que os núcleos estão no centro da célula, aqui os núcleos estão deslocados para a periferia. Apresentam as estrias transversais, por isso chamadas de estriado. É encontrada associada aos ossos para realizar contração e movimento. Então, a principal função ali desse músculo estriado esquelético é se associar aos ossos, né, e as articulações para realizar movimento e deslocamento. Aqui nós temos uma figura esquemática mostrando a estrutura do músculo, tá, até chegar aqui na célula muscular e nas miofibrilas, que nós vamos ver isso mais à frente. Com relação às características, o tecido muscular estriado esquelético é formado por células cilíndricas e alongadas, como já vimos. O citoplasma das fibras musculares é rico em miofibrilas, que são aquelas fibras fininhas, e essas miofibrilas são formadas por unidades chamadas de sarcômeros, e é nos sarcômeros que irá ocorrer a contração muscular de forma molecular, né?
E isso nós vimos lá em citoesqueleto. Então, nós vamos só, quando falarmos aqui de contração muscular, a gente só vai relembrar algo que a gente já viu em aula, certo? As células são multinucleadas, isso quer dizer que elas apresentam vários núcleos e os núcleos estão na periferia da célula. Apresentam estriações transversais, ou seja, as células apresentam as estrias transversais. O tipo de contração é forte, rápida e voluntária, ou seja, depende da minha vontade, tá? Se eu quiser me movimentar, eu vou realizar o movimento. Se eu não quiser, eu posso não realizar o movimento. Então, depende da minha vontade. E a contração é forte e extremamente rápida. O tamanho das células musculares estriadas esqueléticas varia de acordo com o comprimento do músculo. Pessoas mais baixinhas, né, vão ter o tamanho dos seus músculos menores, enquanto as mais altas vão ter o tamanho maior. Então, isso vai depender, né, do tamanho do osso, do tamanho do indivíduo. Apresentam sistema de túbulos T. Nós vamos já falar desse sistema de túbulos T mais à frente, mas só adiantando que eles estão envolvidos no processo de despolarização da fibra muscular para que ocorra a contração. Aqui nós temos uma figura esquemática mostrando para vocês algumas células musculares estriadas esqueléticas, em que a gente pode frisar aqui a presença das estrias transversais, né? As faixas claras e escuras, e os núcleos na periferia da célula, uma célula multinucleada, com os núcleos na periferia da célula. Mais uma vez um corte, aqui longitudinal e aqui transversal, mostrando as células, as fibras estriadas, com núcleos na periferia da célula e vários núcleos. Aqui no corte transversal, os núcleos na periferia das células. Esses pontos brancos são as miofibrilas, que você vai ver elas no corte, só os pontinhos dela, porque foi cortada de forma transversal. E aqui no corte longitudinal, as estrias transversais e os núcleos na periferia da célula. O tecido muscular estriado esquelético, gente, ele é organizado, né, pelo tecido conjuntivo. E qual é a função desses tecidos conjuntivos que organizam o tecido muscular estriado esquelético? A função é manter as fibras, ou seja, as células do tecido muscular, bem unidas, para que essas fibras elas possam se contrair de forma homogênea e coordenada, para que uma fibra ela não se contraia antes da outra. Se isso acontecesse, nós iríamos ter movimentos todos descoordenados, ok? Essa organização se dá por meio de 3 membranas conjuntivas. Uma delas é o epimísio. O epimísio ele irá revestir o músculo como um todo, é uma membrana conjuntiva que reveste todo o músculo. Esse epimísio, ele se invagina, ou seja, ele entra no músculo, revestindo grupos de fibras dentro do músculo, ou seja, formando o perimísio. Então, o epimísio se invagina formando perimísio, e o perimísio irá revestir um feixe, ou seja, vai revestir feixes. E o que são feixes? Grupos de fibras musculares. E a membrana mais interna é o endomísio, endo, né, de mais interna. O endomísio, ele é a lâmina basal do tecido muscular estriado esquelético, tá? E o endomísio vai revestir cada fibra, ou seja, cada célula muscular. Então, as funções do tecido conjuntivo é manter as fibras musculares unidas para transmitir a contração aos tendões e, posteriormente, né, aos ossos, para que ocorra movimento de deslocamento. Esses conjuntivos, esses tecidos conjuntivos, são ricos em vasos sanguíneos. Logo, eles também apresentam a função de nutrir as células do tecido muscular. Aqui nós temos uma figura esquemática para que vocês possam observar essas membranas conjuntivas organizando um músculo. Aqui, ó, um osso, tá? Aqui o músculo
foi deslocado lá do osso. E aqui nós podemos observar, olha, o tendão ligando o osso ao músculo. E vamos ver as membranas conjuntivas. Essa membrana mais externa que reveste todo o músculo é o epimísio. O epimísio se invagina, né, entra no músculo, revestindo grupos de fibras, ó. O perimísio entra revestindo grupos de fibras. Ok? Então, o perimísio, ele reveste grupos de fibras. O epimísio reveste o músculo como um todo. E aí, o perimísio, ele se invagina, né? Ele entra lá no grupo de fibras, que é revestido pelo perimísio, e irá revestir cada célula aqui, ó. Cada célula desse grupo de fibras, que é chamado de endomísio, né? Esse revestimento aqui de cada fibrinha é chamado de endomísio. Aqui, ó, nessa figura, em 3D, isso daqui é como se eu puxasse o quê? Um grupo, um feixe, né? Que é um grupo de fibras musculares. Então, quem reveste o grupo de fibras musculares é o perimísio. E aqui seria quem, gente? Se eu tenho um grupo de fibras, o que eu puxo de dentro desse feixe? Uma fibra muscular. Quem é a fibra muscular? A célula muscular. E no interior da célula muscular eu tenho várias fibras fininhas, chamadas de miofibrilas. Aqui só para recapitular, aqui eu tenho um músculo também em 3D, né? A membrana que reveste externamente aqui é o epimísio. O epimísio se invagina, revestindo grupos de fibras, ou seja, feixes. Então, aqui é o epimísio. E o epimísio o epimísio se invagina formando o perimísio, né? E o perimísio se invagina e vai formar o endomísio, né? E o endomísio, ele reveste cada célula muscular, ou seja, cada fibra muscular. O tecido muscular, ele tem como principal função a contração muscular. Como é que se dá a contração muscular no músculo estriado esquelético? Isso aqui já vale para a contração do músculo estriado cardíaco, tá? O processo que ocorre nesse músculo, no músculo cardíaco, é um processo que é igual, tá? Diferente do músculo liso, que nós temos um outro tipo de processo para o fenômeno da contração, ok? Então, a contração muscular, gente, ela se dá no interior de estruturas chamadas de sarcômeros, né? Que são as subunidades que irão formar as miofibrilas, que são aquelas fibras fininhas que compõem as células musculares, também chamadas de fibras musculares. E esses sarcômeros, devido às estruturas que os formam, vão formar as estriações transversais, tá? O sarcômero, ele é formado por uma faixa escura, isso só relembrando a nossa aula de citoesqueleto, quando nós falamos de filamento de actina. Então, o sarcômero, molecularmente, ele é formado por uma faixa escura, chamada de banda A, uma faixa clara, chamada de banda I. Essa banda A, no centro, ela apresenta uma faixa mais clara, chamada de banda H ou zona H. E no interior da zona H ou banda H, nós temos uma linha escura chamada de linha M. Eu vou mostrar uma figura para que vocês possam identificar essas estruturas. E a banda I apresenta uma linha mais escura no seu centro, chamada de linha Z. Então, o sarcômero ele vai de uma linha Z a outra linha Z, ou seja, apresentando faixa escura e faixa clara. E aquelas estrias transversais, lembram que vocês veem lá no tecido muscular estriado esquelético e no cardíaco, aquelas faixas escuras e claras, são devidas à organização do sarcômero, né? Das fibras que compõem o sarcômero, ok? Os filamentos. Então, o sarcômero, a banda A é formada pelos filamentos grossos. Quem é o filamento grosso? É a miosina, que apresenta uma estrutura em
bastão, e uma estrutura mais dilatada é chamada de cabeça. E a banda I é formada pelos filamentos finos. Quem são os filamentos que compõem o filamento fino? As proteínas. As proteínas actina, troponina e a tropomiosina, tá? Sendo que a troponina é uma estrutura trimérica, ou seja, uma estrutura formada por 3 subunidades, sendo que uma das subunidades, aqui ó, com o filamento fino totalmente montado, é chamada de TNI. TNI é a subunidade da troponina, chamada de inibitória. Por que inibitória? Porque essa subunidade se liga no sítio de ligação, de interação do filamento de actina com o filamento grosso de miosina. TNC, que é a subunidade da troponina que se liga ao cálcio, e o TNT, que é a subunidade da troponina que se liga à tropomiosina, que é essa estrutura aqui, a amarela, a cordinha amarela. E para que a contração ocorra, é necessária a presença de cálcio e ATP, ok? Aqui, como eu falei para vocês, nós podemos observar a organização do sarcômero. Então, ele é formado por uma faixa escura, chamada de banda A, uma faixa clara, chamada de banda I. No centro aqui, ó, da banda A, nós temos uma faixa mais clara, chamada de zona H ou banda H. E no centro da zona ou banda H, nós temos uma linha escura, chamada de linha M. E no centro da banda clara, ou seja, da banda I, eu tenho uma faixa mais escura chamada de linha Z. E dessa linha Z a outra linha Z, eu tenho o sarcômero, tá? E esses sarcômeros, eles se repetem, né? São subunidades ao longo das miofibrilas. E cada sarcômero, cada faixa dessa escura, fica embaixo da faixa escura do sarcômero abaixo. E cada faixa clara se organiza abaixo da faixa clara do outro sarcômero. Por isso que a gente vê lá as interlocações de faixas claras e escuras formando as estrias transversais das fibras estriadas esqueléticas e cardíacas. E aqui nós temos uma figura esquemática mostrando o processo de contração, tá? Para que a contração ocorra, só lembrando, nós precisamos que haja uma interação, né, do filamento grosso, ou seja, do filamento de miosina, com o filamento de actina, com o filamento fino. Então, aqui nós temos a miosina, ó, que é o processo de contração ainda não acontecendo, e aqui a contração acontecendo. Aqui nós temos a cabeça da miosina, aqui a troponina, né, a montagem do filamento fino, que é formado pela troponina, tropomiosina e o filamento de actina. Para que a contração ocorra, é necessária a presença de cálcio no meio. O cálcio chega e se liga onde? Na subunidade específica para ele, TNC. Quando o cálcio se liga à subunidade TNC da troponina, tá? Ele empurra, faz com que a troponina empurre a tropomiosina para baixo, né? Desloque, ó, a cordinha, a tropomiosina, para baixo. Deixando livre quem, gente? O sítio de ligação do filamento de actina com o filamento com a cabeça da miosina. E aí ocorre o processo de contração, ok? Só lembrando também que é importante, né? A contração não ocorre com a ausência de ATP. Então, para que a contração ocorra, é necessária a presença do cálcio e do ATP. Uma vez que o ATP ele apresenta um sítio de ligação na cabeça da miosina, fornecendo energia para que essa contração ocorra, para que a cabeça da miosina trabalhe. E ao final da reação, esse ATP, né, ele é quebrado em ADP e fosfato inorgânico. Aqui só para vocês relembrarem, essa figura também já foi mostrada. Aqui nós temos o músculo relaxado, com a cabeça da miosina não interagindo com a actina. E aqui o músculo contraído, com a cabeça da miosina contraindo, interagindo com o filamento de actina, ó. Aqui ampliado, cabeça da miosina relaxada, e aqui a cabeça da miosina, ó, interagindo com o filamento fino de actina. Então, aqui nessa figura, nessa animação, vocês podem observar todos esses elementos.
aqui, filamento grosso, miosina, porção em bastão e cabeça, filamento fino, formado pelo filamento de actina em amarelo ou laranjado, como vocês estiverem vendo aí, a tropomiosina em azul e a troponina, essa estrutura trimérica aqui, certo? Então, o cálcio aí em amarelo está chegando, se ligando à subunidade específica para ele, que é a TNC, deslocando a tropomiosina, deixando livre o sítio de ligação da actina com a cabeça da miosina. Vamos falar agora sobre o sistema de túbulos T, gente. O sistema de túbulos T nada mais é do que são invaginações, ou seja, entrada de membrana citoplasmática das células musculares estriadas, ou seja, do sarcolema, para levar o que, gente? Despolarização para todos os retículos sarcoplasmáticos presentes na célula muscular, ou seja, na fibra muscular. Porque, como vocês viram anteriormente, para que a contração muscular ocorra, é necessária a presença de cálcio. E o cálcio está presente onde? No retículo sarcoplasmático, né? Que é o retículo endoplasmático liso da fibra muscular. Para que essa contração ocorra, a fibra muscular, a membrana da fibra muscular, ou seja, da célula muscular, precisa ser despolarizada, né? Ela recebe o impulso nervoso de um neurônio motor, ocorre a despolarização. Essa despolarização induz a liberação de cálcio, que está ali armazenado no interior do retículo sarcoplasmático, e o cálcio livre no citosol vai realizar todo aquele processo que vimos anteriormente, lá no sarcômero, né? Se ligando à subunidade TNC da troponina e todo aquele processo. Então, como as miofibrilas, né, os sarcômeros, precisam se contrair de forma homogênea, é necessário a presença, né, do sistema de túbulos T. Então, Deus foi perfeito na criação dessa estrutura, uma vez que, se não houvesse o sistema de túbulos T, apenas as miofibrilas mais externas, né, mais deslocadas para a periferia, seriam contraídas, enquanto que as mais internas, o cálcio iria demorar a chegar nessas regiões, elas iriam se contrair de forma mais tardia. Então, o sistema de túbulos T, ele proporciona o quê? Uma contração uniforme da fibra muscular. E ele é formado por uma rede de invaginação, ou seja, de entrada da membrana plasmática no interior das fibras musculares, associado ao retículo sarcoplasmático. Então, vocês podem observar aqui, ó, uma célula muscular, né, uma fibra muscular, e em azul nós temos aqui todo esse sistema, essa rede de túbulos T, da entrada da membrana, né, aqui no interior da célula, indo levar despolarização para todos os retículos sarcoplasmáticos de todas as fibras, miofibrilas dessa fibra muscular. Para que a célula muscular possa se contrair, é necessário um impulso nervoso, tá? Ou seja, é necessário a interação de uma célula nervosa, ou seja, de um neurônio, com a célula muscular, com a fibra muscular. Isso se dá por meio de uma estrutura chamada de placa motora ou junção mioneural. O que é a placa motora ou junção mioneural? Como o próprio nome já diz aqui, ó, junção mioneural. É a junção entre a célula muscular, né, a superfície de uma célula muscular, de uma fibra muscular, com a terminação de um neurônio. Então, aqui nós temos o neurônio motor, ou seja, o neurônio responsável por proporcionar movimento. Ele em contato aqui com 3 fibras musculares. Essa imagem, essa figura, ela foi ampliada, tá? Sigam a setinha aqui, nós temos a ampliação desse quadradinho. E aqui nós podemos observar a terminação do axônio, do neurônio, a interação da terminação nervosa do axônio com a membrana de uma célula muscular, tá?
de uma célula muscular que compõe o tecido muscular. Quando esse neurônio, né, essa terminação nervosa, ela vai transmitindo ao longo do axônio o impulso nervoso, chegando aqui na porção terminal do axônio, mais uma vez aqui, ó, a ampliação desse quadradinho aqui. Então, olhem para cá. Essa despolarização chega na terminação nervosa, induzindo que a liberação de neurotransmissor, tá? E o neurotransmissor responsável pela contração muscular no músculo esquelético é a acetilcolina. Então, a acetilcolina é liberada aqui na fenda sináptica e ela irá se ligar a receptores presentes, onde? Há receptores presentes na membrana da célula muscular, ok? Quando ocorre, né, a ligação da acetilcolina nos receptores da fibra muscular, essa membrana ela é despolarizada, uma vez que ocorre a entrada de uma grande quantidade de sódio. Tá? Essa despolarização leva à liberação de cálcio. E o cálcio está dentro de onde, gente? O cálcio está dentro de onde? No interior do sarcoplasma, que é o retículo endoplasmático liso das células musculares. Tá? E aí o cálcio livre, liberado no citosol, ele irá realizar todo aquele processo que nós conhecemos lá da contração muscular. Interagir com a subunidade TNC, né, empurrando a tropomiosina para baixo, deixando livre o sítio de ligação da actina, do filamento de actina, com a cabeça da miosina. Vamos falar agora, né, terminamos de conversar, de discutir a respeito do tecido muscular estriado esquelético. Vamos falar agora do tecido muscular estriado cardíaco. O tecido muscular estriado cardíaco é formado pela associação de células alongadas também, né? Uma vez que o tecido muscular é formado por células alongadas, por isso chamadas de fibras musculares, com um ou dois núcleos no centro da célula. A característica das células que compõem esse tipo de tecido é que os núcleos estão no centro da célula, né? Podendo apresentar um ou dois núcleos. Apresentam as estriações transversais, por isso são chamados de estriado. Então, aqui nós temos uma figura esquemática mostrando as células que compõem o músculo estriado, o tecido muscular estriado cardíaco. Então, células alongadas, apresentam as estrias transversais, um ou dois núcleos no centro da célula, apresentam também os discos intercalares, né? São células ramificadas que vão se ligar umas às outras por meio desses discos intercalares. Característica do músculo estriado cardíaco: células alongadas e ramificadas, células envoltas por delicada bainha de tecido conjuntivo, com abundante rede de capilares sanguíneos. Então, as células do tecido muscular estriado cardíaco apresentam uma grande quantidade de rede de capilares, né, levando nutrientes ali a todo vapor. Apresentam discos intercalares, né? A principal função desses discos intercalares, unir células adjacentes, ou seja, então nesses discos, o que tem que estar presente ali? O que une uma célula à outra, gente? Estrutura de junção intercelular. Nós vamos já ver quais são essas estruturas que estão presentes nos discos intercalares. Um ou dois núcleos no centro da célula, apresentam as estriações transversais e a atividade, né, quanto às atividades funcionais, as propriedades funcionais, essas células apresentam contração forte, rápida e involuntária, ou seja, não depende da minha vontade. O coração vai bater querendo eu ou não, querendo a gente ou não. O tecido muscular estriado cardíaco, ele apresenta essa estrutura aqui que está presente apenas nele. São discos intercalares. E os discos intercalares, eles são formados por estrutura de junção intercelular, né? Por estruturas de adesão entre células. Entre elas, nós temos as zonas de adesão, os desmossomos e as junções do tipo gap, sendo que cada uma delas vai ter
uma localização específica. Por exemplo, a zônula de adesão, ela está presente na parte transversal do disco, ou seja, está na parte transversal. Lembram da estrutura do disco intercalar? Parece uma escadinha. Então, a zônula de adesão está na porção transversal. A função dessa estrutura é unir células, né? A adesão entre as células. Os desmossomos também estão na parte, igualmente a zônula de adesão, estão na parte transversal dos discos intercalares. Função dos desmossomos, unir as células, impedindo sua separação durante a contração, uma vez que os desmossomos são estrutura de junção intercelular bem mais fortes que as zônulas de adesão. Temos também as junções do tipo gap, que estão na parte longitudinal do disco intercalar. Qual é a função dessa estrutura de junção gap? Permitem o transporte de íons e moléculas entre as células, facilitando o processo de despolarização. Só lembrando que as junções do tipo gap são aquelas formadas pelos conexos, né? São canais que vão unir o citosol de uma célula a outra. Logo, íons e pequenas moléculas vão conseguir passar de uma célula para outra, facilitando, melhorando o processo de despolarização, né? Já que na despolarização ocorre uma entrada muito grande, né, de sódio para a liberação do cálcio. Aqui mostrando uma estrutura de junção, desculpa, gente, a estrutura do disco intercalar, né? Mostrando a presença das estruturas de junção intercelular. Então, aqui nós temos o tecido muscular estriado cardíaco e aqui um disco intercalar. Nesse disco intercalar nós temos estrutura de junção entre células, sendo que na porção transversal nós temos a presença das zônulas de adesão e desmossomo, função unicélulas, sendo que mais forte é o desmossomo. E na porção longitudinal nós temos a presença das estruturas de junção comunicante, né? Junções gap, junções do tipo gap. Mais uma vez mostrando aqui a presença dos discos intercalares, sendo apontados aqui pelas pontas de seta, tá? E aqui também nós conseguimos observar os discos intercalares. Fibra, disco intercalar. Para finalizar, quem está faltando é o tecido muscular liso. Liso porque ele não apresenta estrias transversais, né? Ou seja, uma célula totalmente lisinha, sem as estrias transversais. Então, ele é formado pela associação de células longas. Todas as células dos tecidos musculares são formadas por células longas, por isso elas são chamadas de fibras, que apresentam um ou mais núcleos no centro da célula, diferente do tecido muscular estriado esquelético, que apresentam vários núcleos e eles estão localizados na periferia da célula. São mais espessas no centro e finas nas extremidades, ou seja, as células que compõem o tecido muscular liso apresentam-se no formato fusiforme. O que quer dizer isso? Elas apresentam-se espessas no centro e afinadas nas extremidades. É encontrado na parede das vísceras ocas, parede de vasos sanguíneos, nos ductos maiores de glândulas compostas e nas vias respiratórias, ou seja, o músculo liso é encontrado nos órgãos, né, nas vísceras. Com relação às características, tecido muscular liso é formado por células fusiformes, 1 ou 2 núcleos no centro da célula, não apresentam estriações transversais, por isso chamado de liso, e por isso também não vão apresentar um processo de contração semelhante ao músculo estriado esquelético e cardíaco, por isso eles não apresentam lá as estrias transversais. E essas estrias transversais se dão por meio das bandas claras e bandas escuras do sarcômero. Logo, a contração do músculo liso ela não é sarcomérica, porém ocorre também a interação entre o filamento grosso de miosina e o filamento fino de actina, ok?
não apresentam as estriações transversais, a contração é do tipo fraca, lenta e involuntária, o tamanho dessas células que compõem esses músculos varia de 20 micrômetros, presente nos vasos sanguíneos, até 500 micrômetros no útero gravídico, né, quando ocorre a expansão uterina. Revestimento por lâmina basal e unidas por fibras reticulares. Não apresentam sistemas de túbulos T. Tá? Então, o processo ali não ocorre a presença do sistema de túbulos T. Aqui nós temos figuras esquemáticas mostrando o tecido muscular liso. O que de cara a gente já consegue observar aqui, gente? A ausência das estrias transversais. Ó. Você não vê aqui as estrias transversais, tá? O tecido bem lisinho. Quando a gente estuda o tecido muscular liso, é necessário se fazer algumas considerações importantes, já que o processo de contração nesse tipo de tecido é diferente do muscular estriado. Entre essas considerações, nós temos que os filamentos de actina e de miosina que estão presentes também no músculo liso, eles vão se entrecruzar em todas as direções. Apresentam um citoesqueleto de filamentos intermediários, compostos principalmente por desmina e vimentina, ou seja, uma organização citoesquelética ali diferenciada. Presença do cálcio se associando à calmodulina, tá? Lembre que lá o cálcio, na contração sarcomérica dos músculos estriados, ele se associava com quem? Com a troponina, né? Com a subunidade TNC da troponina. Ele namorava com a troponina. Aqui o cálcio, ele se divorciou lá da troponina e agora ele se interessou, se casou com a calmodulina. A calmodulina é uma proteína que tem afinidade pelo cálcio. O cálcio, quando liberado no citosol, no processo de contração do músculo liso, ele se liga firmemente à calmodulina, formando uma interação chamada de complexo cálcio-calmodulina, né? Esse complexo cálcio-calmodulina irá ativar uma enzima sinase presente na cadeia de miosina, que aqui no tecido muscular liso, na contração do músculo liso, é uma miosina chamada miosina do tipo 2, porque é uma miosina globular. Lá nos outros tecidos, nos estriados, a miosina ela é filamentar, tá? Ela está ali aberta. Aqui no músculo liso, ela é globular, ela está fechada. O sítio de ligação está ali escondido. Então, para que ocorra a interação da cabeça da miosina com o sítio de ligação na actina, a miosina precisa se abrir, tá? Porque ela é globular. No trato digestório, essa contração do músculo liso se ocorre em ondas lentas, né? Ou seja, no trato digestório se contrai, as células do músculo liso se contraem em ondas bem lentas. Porém, na íris do globo ocular se contrai ou se relaxa de modo rápido e bastante preciso. Por isso, quando a gente está num ambiente muito escuro, ocorre o quê? A dilatação da pupila, né, para entrar mais luz. Quando a gente está num ambiente muito claro, essa pupila ela vai se contrair mais para regular a entrada de luz, para que a nossa retina não seja danificada, não seja queimada. No que diz respeito à contração, a contração no músculo liso ela é um pouco diferenciada. Aqui nós temos uma célula muscular lisa relaxada, ou seja, não contraída, e aqui uma célula muscular lisa contraída. No tecido muscular liso, o cálcio ele está armazenado em estruturas chamadas de cavéolas, tá? Então, quando a célula muscular lisa, ela é despolarizada, né, recebe o impulso nervoso, o cálcio que está presente ali, guardado em cavéolas, ele é liberado no sarcoplasma. Quem é o sarcoplasma? É o citosol das células musculares lisas. O cálcio livre no citosol, né, no sarcoplasma, ele irá se ligar à calmodulina, formando o complexo cálcio-calmodulina. O complexo cálcio-calmodulina
irá ativar a proteína sinase, né? Ou seja, fosforilar a proteína sinase da miosina do tipo 2. Essa miosina do tipo 2, que é globular, quando ela é fosforilada, né? Que ocorre, ela se torna filamentar, ela se abre, ela se torna filamentosa. Só lembrando que o sítio de ligação da miosina com o filamento de actina, ele está escondido. Então, para que o filamento de actina se interaja com ele, o filamento de miosina, o filamento grosso, precisa se tornar filamentar, se abrir. E isso se dá por meio da interação do complexo cálcica-modolina ativando a enzima sinase da miosina tipo 2. E aí a miosina filamentar, né, expõe o sítio com atividade ATPásica, ou seja, o sítio de ligação com a actina. E a interação da miosina com a actina leva ao processo de contração muscular, certo? Então, aqui vocês viram que o processo é totalmente diferente do que ocorre lá nos músculos estriados, esquelético e cardíaco. Aqui não é sarcomérico e lá é sarcomérico, a contração. Para finalizar, no que diz respeito ao processo de regeneração desses tecidos musculares, como é que os tecidos musculares, cada um deles, se comporta quando sofrem determinado tipo de lesão? O tecido muscular estriado cardíaco é um tecido que não se regenera, ou seja, uma vez o miocárdio lesionado, células musculares ali não irão se formar, tá? Ou seja, o músculo estriado cardíaco, as células não se regeneram. Mas e aí, professor? Aquela região, as células mortas, aquele espaço que ficou vago, vai ficar um buraco ali? Não. As regiões que foram lesionadas, né, lesadas, são invadidas por fibroblastos. Os fibroblastos vão invadir aquela região e vão começar a sintetizar e produzir fibras colágenas. E secretar, né, liberar fibras colágenas naquela região, né, no meio extracelular, formando uma cicatriz de colágeno. Então, quando o tecido muscular estriado cardíaco é lesionado, ocorre ali a formação de uma cicatriz colágena. Essa cicatriz colágena é formada por meio da liberação de fibras colágenas pelo fibroblastos. Continuando, o músculo estriado esquelético, ele já tem uma pequena capacidade de regeneração. Enquanto o músculo estriado cardíaco não se regenera, o músculo estriado esquelético tem ali uma pequena capacidade de regeneração, de reconstituição. Como é que se dá essa regeneração? Células chamadas de células satélites, que nada mais são do que mioblastos inativos, ou seja, mioblastos que estão ali dormentes. No processo de lesão, esses mioblastos eles se tornam ativos e eles serão os responsáveis pela regeneração, né? Formar ali novas células musculares maduras. O tecido muscular que tem uma regeneração excelente é o músculo liso. Então, o músculo liso apresenta uma regeneração muito eficiente. Como é que se dá esse processo de regeneração? Após o tecido muscular após o tecido muscular liso sofrer algum processo de lesão, o que ocorre? Fibras musculares lisas viáveis, ou seja, fibras musculares saudáveis que estão ali próximas, elas vão começar a se dividir, ou seja, a proliferar por meio de mitose, proliferando, aumentando, né, formando novas células e reparam totalmente o tecido, certo, gente? Então, tecido muscular estriado cardíaco não regenera, músculo estriado esquelético, pequena capacidade de regeneração, utilizando células satélites, que são mioblastos inativos, que vão ser responsáveis por essa regeneração, e o músculo liso tem uma regeneração muito eficiente, excelente. Quando lesionado, células musculares viáveis, né, fibras viáveis ali, vão se multiplicar por meio de mitose, regenerando ali o tecido que foi danificado, certo?
Então, gente, essa foi a nossa aula de tecido muscular, tá? E o conteúdo para a prova vai até o tecido muscular, certo? Então, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo e o muscular. Ok, gente? Então, tchau, tchau e uma boa noite para vocês.